Bem, é fundamental a introdução de conjuntura, o que o Toninho colocou aqui em rápidas pinceladas, não dá para aprofundar tanto, mas para a gente ver que nós estamos só no meio do começo, e no começo nem do fim. Ou seja, o que está sendo promulgado hoje é a parte que aponta ainda o que falta vir, que são as reformas que estão postas, e a mais forte delas é a previdenciária. Primeira coisa que a gente tem que colocar é que nós, até chegar a 5.5, a capacidade de mobilização de massa está longe. Você não consegue introduzir a sociedade nesse debate, participando desse contexto. Este caso da Previdência, ele é mais contundente, porque ele ataca a sociedade como um todo. E eu acho que a gente tem que trabalhar em 3 direções. Uma é qual é o discurso que nós temos que fazer correto para a juventude, porque será o enterrado de amanhã. Então, qual é o papel que a Previdência de hoje vai interferir na vida dele, lá daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos, e por aí vai. O outro é qual é o discurso para a massa trabalhadora pública. E um outro é para o setor privado e rural, que agora, dessa vez, também liquida todas as situações colocadas no contexto rural, como era a forma do benefício que ele tinha hoje. Um outro aspecto fundamental que a gente tem que também trabalhar, eu vou ficar aqui porque eu tenho que fazer esse joguinho aqui agora, é do seguinte aspecto. Primeiro que, você veja como é maldade mesmo. A imprensa só diz o seguinte: déficit, 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 tem que fazer tudo. Todo economista que você vê e todo mundo falando diz: olha, é um déficit, 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 tem que fazer tudo isso. E a alavanca da ação colocada é apenas esse patamar maior aqui, que é a Previdência do regime geral. Essa pirâmide que está aí, que é que envolve hoje 30 bilhões de pagamento de benefícios. Por outro lado, o sistema previdenciário brasileiro é composto dessa forma aqui, o setor público. E aí déficit, aí o governo federal coloca, bem, o déficit do setor público federal é estrondoso também. E nesse contexto, mesmo do setor público, quando a gente chega no regime próprio, você tem hoje 3.800 municípios, mais ou menos, que estão dentro do regime geral, dos 5.570. Então, você já tem um patamar concentrado aqui. E as formas de regra são diferenciadas, inclusive por um fato do relator que perdeu por um voto. Né? A votação aqui da igualdade de idade, quando se votou lá na emenda 20. E, por fim, a previdência complementar. É essa que precisa engordar. Se o sistema é financista, é para aí que eu tenho que levar todo mundo. Por isso mesmo que o que está posto hoje, todo mundo, até o município, tem que fazer em 2 anos as previdências complementares. Ou seja, porque vai se estabelecer teto, todo esse processo, nesse contexto. Então, é importante saber o seguinte, que quando se trata da previdência pública, e quando a gente trata aqui dos nossos estados, que todos estão quebrados, dizendo quebrado também na previdência, o sistema previdenciário nos estados é formado geralmente de um tripé, que não é o tripé de Seguridade Social. É um fundo financeiro, a grande maioria deles já, um fundo financeiro. O fundo financeiro é daquele rombo que nunca cobriram. E nem vão cobrir, que são de todos nós que somos do serviço público há muito tempo que nem contribuía em algum momento, quando contribuía passaram a mão, levaram tudo, e a grande maioria dos outros fundos, que é o fundo previdenciário, são todos novos. Por exemplo, o meu estado, que é Alagoas, o fundo previdenciário é de 2007 para cá. E é um fundo de 1 para 1 e está sustentável. Agora não sustentará mais para frente, porque não se faz concurso público, e você tem hoje, só na educação, por exemplo, 5.000 professores ativos e 5.000 contratados. Então, significa também que você liquidará essa previdência lá na frente. E o terceiro é o militar. O que os caras estão fazendo agora? Então, o fundo financeiro não tem quem tape, você tapa com outra coisa, porque vai todo mundo terminar nos próximos 5, 10 anos aposentando, quem está nesse fundo financeiro, de quase todos os estados, e, portanto, você não vai alavancar recursos de base para essa sustentação. Tem que ser recurso de tesoura, de um planejamento que se faça, ou de uma outra forma. O que os caras estão fazendo agora? Porque foi a principal guerra do Paraná o ano passado, porque ele meteu a mão no fundo financeiro, no fundo previdenciário, que está sólido.
O que é que o Rio de Janeiro estava fazendo agora, semana passada? Metendo a mão, projeto de lei de Assembleia Legislativa, aprovando para tirar 500 bilhões do fundo previdenciário para pagar o fundo financeiro. Então, esse é o quadro que a gente tem das previdências públicas no Brasil. E aqui embaixo é quando também se coloca e não se trabalha alguns elementos que o Toninho já falou aqui, mas importante. Primeiro, eu estou batizando essa proposta como a exterminadora do futuro. Porque ela começa a exterminar já, mas o futuro, se permanecer da forma que ela está, liquida. E leva a um patamar da gente debater corretamente de duas coisas. O que é aposentadoria, porque a gente só fala na aposentadoria. O problema é que ele não atacou a aposentadoria só. Ele atacou perversamente as pensões. Então você tem que estabelecer qual é a regra, qual é o problema que está colocado, como se constitui a aposentadoria e o que é que foi feito com as pensões daqui para frente. O que é que será feito? Você vai levar as famílias a uma liquidação total. Em especial, onde você tem uma casa que tenha duas pessoas e que um não trabalhe e o outro trabalhe. E, no caso, pior, é do magistério. Os dois casos. Por quê? Porque o magistério é quem tem a permissão de acumulação. Se você pegar nos estados, a gente tem um levantamento que aponta que a grande maioria dos professores da rede pública estadual ou municipal tem vínculo ou dois no estado ou um estado em outro município. É ou não é? Nas bases de você. Esse é que a liquidação é total, não só na aposentadoria, mas nas pensões. Mas nas pensões. Então, essa realidade é colocada, e a base que a gente vê na imprensa é falar sobre a questão da previdência do regime geral, do setor privado, que, na verdade, não se trata dos elementos do tripé que é colocado hoje. Porque o caráter que a gente já sabe da previdência do regime geral e da previdência é um tripé de seguridade social que envolve aí a previdência, saúde e assistência social. É fundamental a gente... os defensores da reforma dizem que faz um discurso falso, sempre de que o problema é um déficit. Agora você não aponta o caminho nesses déficits, os elementos e constituídos, mas esses elementos aqui não são atacados, não são contados. Porque a seguridade no tratamento que ela está, ela envolve aí as contribuições sobre folha de pagamento, sobre os lucros das empresas, sobre as importações, parte da loteria, todos os jogos que tem todo dia que corre, parte vai para lá, e aquilo que já foi colocado aqui, por exemplo, a desconsiderar as renúncias fiscais que nós temos hoje no país. Esses elementos são elementos que levam exatamente a discutir o conjunto da seguridade social. Essa discussão não é feita. E passa por cima disso, não se faz o debate como deveria se fazer. É uma reforma que já foi colocada. É financeira. É um caixa colocado na reforma final. Ela sai totalmente da concepção que tem a Previdência hoje, que é a concepção social, de um atendimento, de fortalecimento social. Então, se aplica transformar, ou seja, se ela aplicada na íntegra como está, se ela fosse aprovada hoje, de todos os estudos que eu já aprendi um pouco disso e já li, não conheço uma no mundo. Você conhece uma que seja pior do que essa? Qual é o país que tem uma previdência nesses moldes, o pior? Pouquíssimo. Só se for aqueles que não têm de nada, se você comparar a Índia um pouco, mas a maioria deles não. E o governo ainda usou o documento que apresentou a PEC, traz um comparativo do que é o nível contributivo da OCDE. Ora, ele fez esse comparativo, mas não fez um outro comparativo, que qual é a condição que esses países têm do ponto de vista da garantia de recursos. Ou seja, todos esses elementos e esses recursos colocados de comparativo para fazer a proposta do 65 anos, teve como base o estudo da OCDE, que traz, inclusive, no documento dele, que é esse aqui, que tem aqui uma ação meia falsa. Por exemplo, a média de tempo de contribuição de idade nesses países é de 64,6 anos. Essa é a média. Se você comparar, para fazer esse comparativo, era preciso a gente ter uma outra lógica, que era estabelecer qual é as condições de vida socioeconômica, qual é a situação de sobrevida da sociedade. E vocês observem aqui que lá no final tem dois menores, que é
Coreia, Turquia. São os menores. Todos vocês estão nesse patamar. A maioria, boa parte desse, inclusive o da França, que foi aquele pau todinho que a gente viu ultimamente, ela é progressiva até 2022. Qual que é a expectativa da França? Olha aqui onde é que ela está. Qual é a condição de vida? Ela tem da França, que é o gráfico seguinte que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o seguinte, a expectativa de vida média desses países é de 81,2 anos. Bem, você já tem aí uma diferença de 6 anos e meio. Quando a gente cruza essa realidade com a capacidade de saúde do povo, da realidade de sobrevida da sociedade, a gente vai verificar que numa situação dessa, eles teriam 6 meses para usufruir ainda de saúde. 6 anos e meio, nós teríamos 6 meses. Pela expectativa de vida do Brasil. Ou seja, em tese, porque a maioria estaria morta. Por quê? Porque o Brasil é muito grande e tem forma diferenciada. A pior expectativa de vida é do Nordeste. E do Nordeste a pior é de Alagoas, do meu estado. Então, aliás, ele agora está empatando com o Maranhão. Está chegando lá próximo do Maranhão. Então, observe que nessas circunstâncias, a Turquia, a expectativa de vida de aproximadamente 76 anos. Que a do Brasil está chegando próximo disso, 75 anos. Ora, da Turquia, o sistema hoje, a idade mínima colocada para esse patamar de vida que tem a Turquia é 60 anos, que é a que nós já temos no Brasil. Nós já temos hoje no Brasil, não no regime geral, mas já tem no regime próprio, a colocação da vinculação com a idade. Quando você pega a Eslováquia, lá naquele gráfico de lá, é de 77 anos, aproximadamente, a expectativa de vida. E lá você tem uma de 62 anos. Então você veja que o estudo não é mostrado como se deve. É esse aqui, olha. É só cruzar esse dado aqui com o de lá, para você comparar a realidade de cada país desse. Quando você vai pegar, por exemplo, o Japão, a expectativa da vida do Japão é quase 84 anos. Essa é a expectativa de vida do Japão. E o Japão, para chegar a uma aposentadoria, um teto de 65 anos. Para chegar ainda, que não está sendo colocado ainda progressivamente. Agora, quando você pega aqueles 2 menores lá, por exemplo, a Turquia e a Eslováquia, que estão mais próximos do Brasil nesse contexto. E tem hoje uma aposentadoria com um tempo de idade muito inferior ao que o Brasil está propondo. Então, essa realidade ela precisa ser debatida conhecendo claramente o que é o comportamento social da sociedade que nós temos. Deixa eu ver aqui, eu vou... Isso. Algumas coisas eu vou colocar aqui, alguns pontos. Portanto, eu coloquei o seguinte, que fundamental é a gente fazer a discussão separada, assim, bem, chamando a atenção das duas coisas. Quais são os patamares do que ocorre com a aposentadoria e o que é o que ocorre com as pensões? O que é que vai ocorrer se isso for aplicado na sua íntegra como está? Primeira coisa, se tentava desde a emenda 20 igualar um pouco, não era unificar, elas não estão unificadas, os 2 regimes previdenciários fora a complementar. Mas agora elas vão continuar diferentes de área, mas aproximadas totalmente na forma. Porque todos os elementos para aposentadorias agora eles vão se... ou seja, a reforma estabelece um regime de previdência único? Não. Ela continua com os 2 regimes, mas vai aproximar a eles definitivamente o tratamento, tanto para o regime do setor público quanto para o setor privado. Passaram a ter convergência de regras de acesso em todos os casos e todos os benefícios, tanto na questão da aposentadoria quanto na questão das pensões. A reforma unifica a idade mínima. Então, essa é a primeira coisa que foi proposta na emenda 20. Para quem lembra dessa história que o Toninho colocou, que o relator era o presidente de hoje, não passou a do regime geral por um voto. Por isso que, incontinente, no ano seguinte, ele encaminhou o tal do fator previdenciário. Foi ali colocado exatamente para poder contrapor uma situação mais perversa de que se fosse a idade mínima de 60, 65 anos. Okay? Hoje, com isso, ele unificou. A idade passa para todos os efeitos, a idade será igual, 65 anos, para homem e para mulher. É aqui,
quando a gente pega o estudo e vai trazer especificamente para o magistério, que tem uma aposentadoria especial, é aí onde é mais perverso, em especial para as mulheres. Para as mulheres. Aí é onde a gravidade é forte. Contribuição mínima de 25 anos. E aí eu vou mostrar 2 exemplos. Eu vou fazer porque eu não vou mostrar todas as normas, vou mostrar algumas disso e depois, no debate, a gente vai aprofundando. Por exemplo, ao unificar essa questão aqui e ainda manter o serviço público, 10 anos, ele tem que ter 10 anos de serviço público, tem que ter 5 anos no cargo que ele passou a ocupar para pedir essa aposentadoria. Ok? Então, o que significa isso? Na hora que eu traduzo isso para 65 anos, eu crio uma regra de transição. Só que nessa regra de transição, quem tiver ali no 49 anos e 11 meses e 11 dias está fora da transição. E vai ser brutal que ele vai pegar para frente. E uma mulher, ela pode ter 44 anos e meses do mesmo jeito, porque ela, com 45 anos ela ia para a forma de transição. Eu vou colocar de transição para poder a gente fazer um exemplo específico disso. Quem já tem idade, tem tempo de contribuição, contribuição para se aposentar será afetado? Não. É aquele caso, esses estão isentos. Então, existe assim a seguinte situação, para todos que já têm idade e tempo de contribuição, não pediu ou está pedindo aposentadoria, ele vai ter a sua aposentadoria, no caso do serviço público, paridade e integralidade, desde que cumpra aquelas regras preliminares de paridade e integralidade. Paridade e integralidade tem que ter 20 anos de serviço público. Se você trouxe o setor privado, você não tem mais, já não tinha paridade antes. Isso a gente já debateu muito. Mas há quem tem, que a grande maioria prevalece no serviço público, então esses mantêm a mesma regra. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, que era 35, e aqui no caso 35 de contribuição e 30 para a mulher, no caso do magistério especificamente, servidor público para os demais servidores, e tinha os 5 anos a menos. É aí onde a cacetada é maior. Você imagina que você tem uma categoria que ainda tem aposentadoria especial, que é da educação básica, da educação que o superior já não tem mais, e com essa condição, como é que você vai conseguir chegar a 65, 70, 75, se você quiser? E mais, porque a reforma ela não quebra só a integralidade e paridade. Ao quebrar a integralidade e paridade também, ela também acabou com o teto de vencimento de salário. Ou seja, acabou com a remuneração integral. Passou a fazer a média. A média, na maioria dos casos, nunca é a mesma coisa. Ela passou tanto para o INSS quanto para o setor público, a partir da promulgação dessa PEC, todos passam a se aposentar pela média. Aí, quando você tem assim, uma pessoa bem perto de se aposentar, aí vai agora e fez, como tem muitos casos agora, aí faz pró-graduação. Nós que temos carreira, aí aumenta lá 30%, 20%, 40%. Sabe o que é que vai servir do ponto de vista econômico? Zero. Porque a média, para você ter uma eficiência de alguma coisa nela, tem que ter pelo menos 5 anos, ou seja, uma média alta, igual àquela que você já estava. O professor de nível médio, que muda para o nível superior, aí ele tem um incremento de 40%, 50%, 60% até 70% em alguns casos. Resultado, isso depois de 20 anos de serviço, 30 anos, ele tem que trabalhar mais 30 para poder chegar a essa média próxima disso. Então ele já perde na média. Ele já perde na média. E vai perder ainda na concepção da idade, porque a idade vai ser perversa com relação a esse quadro aí. Haverá concessão de aposentadoria com tempo reduzido para o professor que vai completar lá exclusivamente seu tempo de serviço? Sim. Quando? Se for na regra que ele já tiver tudo integrado com o direito da regra de transição. Se não, de jeito nenhum. Acaba definitivamente, ou seja, os professores se aposentarão com a mesma regra estabelecida para o público, para o privado, rural, todo mundo. E aqui, só um exemplo assim para vocês terem dimensão do tamanho disso. Para quem começa, o cara já sabe a regra do jogo. Ia começar, disse, não, agora ou eu guardo R$10 aqui todo mês para chegar no final e depois de 40 anos de contribuição eu tenho alguma coisa, eu guardo um tamanho previdenciário ou faço a previdência complementar. Porque assim, uma professora, por exemplo, olha aí, esse é o mais perverso. Se eu pegar uma professora com 44 anos, e a gente sabe que no nosso meio, a grande maioria com 44 anos, 46, 48,
Está chegando lá no 25 anos de contribuição hoje. Tem muitos, eu tenho isso que eu acompanho muito. Com 44 anos de idade, ela está faltando 6 anos para se aposentar, se ela completar os 25. Pegue uma que tem 19, ela ia completar igualzinho. Ela faltava 6 anos para completar 25 e faltava 6 anos para completar o tempo dela, a idade. Bem, para pedir a primeira aposentadoria, no primeiro momento que eu posso pedir, se vai não continuar trabalhando, ela teria que trabalhar somente mais, neste caso, 21 anos. Não, ela teria que trabalhar 21 anos. Só que trabalhar 21 anos não significa que vai se aposentar com salário. Porque quando ela contribuir com mais 21 anos, e ela tinha 19, uma pessoa que tem 19 anos de serviço, que eu botei igual já para fazer, ela tem 40 anos de contribuição. O problema é que 40 anos de contribuição, com 65 de idade, não dá nem a média. Ou seja, a integralidade era lá, só dá 91% do salário. Então, essa é a realidade concreta. Se ela tiver uma idade menor, 42 anos, por exemplo, 42 anos, aí ela vai se aposentar com um pouquinho maior do que essa. Só que ela vai ter que trabalhar, em vez de 21, 23. E quando ela trabalhar 23 anos, se ela já estava com 20 de contribuição, faltar só 8 para se aposentar, ela vai ter 94% de salário. Média. Não é do salário que ela ganha, não. É da média. Se a média for mais baixa do que o salário que você ganha, então significa o seguinte: na realidade educacional brasileira que a gente tem hoje, é impossível nessa qualidade de educação. Você chega em alguns países onde você tem, primeiro, no Brasil e no Nordeste, não é só no Nordeste, não. Escolas que as salas de aula são todas insalubres, tem a mínima condição de trabalho, 30, 40 meninos numa sala, um junto do outro, todo mundo gritando um com o outro, e a professora gritando mais do que eu estou falando aqui. Não aguenta nunca. Os estudos que a gente tem já mostram que a grande maioria chega sem condições de trabalho, com 50 anos, 50 e poucos anos. Porque ela não tem uma condição de trabalho, ela não trabalha com 20 alunos, tudo bem espalhadozinho ali, tudo bem organizado, com toda estrutura, com toda tecnologia, nada. Na grande maioria das escolas brasileiras. Como é que uma pessoa dessa vai poder chegar a uma aposentadoria por esse nível? Nunca. Já estou em quantos minutos aí? Tem uns 20 já? Eu vou passar... Não, porque eu quero dar um pulo aqui e mostrar uma coisa das pessoas. Então, como eu já falei, aqui, essa regra de transição, o Toninho já falou, apenas aqui fica melhor para vocês visualizarem o que é que está colocado. Eu ia até por lá, mas você já sabe, 50 anos e 40. 45, se aplica para qualquer um. É aquilo que eu já falei, eu acabei de dar um exemplo para a professora com 44 anos. Então, ela não chegou aqui. Se ela chegasse aqui, essa realidade mesmo dela que eu falei, ela trabalharia ainda 2 anos e meio a mais. 2 anos e meio. Ela teria com 45. Se ela tivesse hoje, em vez de 44, 45, com as mesmas condições que eu apresentei o exemplo aqui, ela teria mais 5 anos para chegar a 50, teria o direito à paridade dela e teria que trabalhar ainda mais, em vez de 5, 7 anos e meio. Mas, nesse caso, teria a sua integração. Mas já é um impacto. E quanto mais tempo de contribuição de serviço que ela tenha, menos vai piorar o quadro desse. Então, é perverso para aqueles que estão abaixo dessa questão e para todos que vão entrar. Então, que vão estar submetidos a isso. E o pior, que esse profissional, Toninho, ele nunca foi pego de calça curta, como se diz. Por quê? Porque ele não tem nenhuma preparação financeira, nem nada, guardou nada para se sustentar. E vê, ao chegar já ao fim da sua vida de trabalho, e se aposentar em condições muito graves. Vou dar um pulo aqui e mostrar só agora mais umas 2 lâminas de... Não, esse é o quadro, esse é para finalizar a aposentadoria. Aquele dado que eu coloquei lá. Está vendo aqui onde é que está aquela que eu disse que tinha que trabalhar 40 anos, está vendo? 40 anos, 21, aquele primeiro exemplo que eu dei, ela tinha que trabalhar mais até 40, teria 40 anos de contribuição. O que significa lá? 65 de idade, ela ganharia
É 91%, aquilo que eu falei. Hein? Eu pulei, imagino, viu? Então significa, a gente vai colocar isso no site aí depois para vocês pegarem aí. Então significa dizer o seguinte, que se é brutal para o conjunto da classe trabalhadora, para o magistério é muito mais grave. Como é para o policial civil, por exemplo, que tem aposentadoria. Espera aí, passo por lá aqui para mostrar a pensão, o que é que acontece. O Toninho já falou aqui, a invalidez acaba, ou seja, não terá mais aquela questão, inclusive a questão contributiva. Vocês sabem hoje que quem tem, as pessoas com deficiência, que aposentou, que tinha, em vez de ser o primeiro teto do INSS, era 2, hoje é 5.189,82, era o dobro. Isso aí acabou. Volta à condição normal de todos nós. E aqui as pensões. São esse leque aqui que mudou. Com um tempo grande, a gente ia destrinchar cada um aqui. Eu vou só falar por cima, cada um aqui, desses elementos. Primeiro, valor do benefício baseado em um sistema de cotas. Então, acabou como era antes. Eu vou mostrar duas coisas aqui que é importante, que como é hoje, e que alguns estados já têm até a regra feita, que é a mesma regra do regime geral. Olha, valor do benefício baseado em sistema de cotas, com previsão de valor inicial de pensão diferenciado conforme o número de dependentes. Então, a gente já sabe que é por cada dependente 10%. Mas se for uma família pobre que tenha 7, 8 filhos, que tivesse, aliás, ninguém vai ter, mas se tivesse, não vai ter por causa do tempo de contribuição que ele tem que fazer, ou do quadro, como acontecer a pensão, independente da família. Mas mesmo se tivesse, não conta 10% para todo mundo, que é só até o teto da média. Da média. Não é o teto do que o cara ganha. É o teto da média. Segundo, desvinculação do valor do benefício ao salário mínimo. Pronto, então o benefício não está mais vinculado ao salário mínimo do ponto de vista do regime geral, da forma como estava já lá. A adoção da mesma regra de cálculo é reajustada tanto para o regime geral quanto para o regime próprio de previdência social. Ou seja, isso significou. Vocês observem que ele vai tratando das mesmas regras para todos os segmentos. Vedação do acúmulo de duas pensões. Também, esse é o outro ponto que mais castiga aqui. Mais castiga aqui. Por quê? Porque duas pensões, se o indivíduo está lá, ele tem... Hoje, quem tem isso está preservado, o direito. Ele mantém as duas pensões da forma, porque até a data da promulgação dessa emenda, se ela passar assim. O que ocorre aqui? Suponhamos que você tenha... Não, aí uma aposentadoria e uma pensão, se tiver até agora, pode. Depois não. Porque aqui o que vai pegar é acúmulo de pensão com pensão e pensão com aposentadoria. Ou seja, para aliviar, na ativa você ainda recebe. Se você e sua mulher, todos dois são servidor público, todos dois são professores. Então, morre um, o marido ou a mulher continua recebendo a pensão do outro. Mas só até ela morrer também, ou só até um determinado tempo, porque na hora que ele aposentar, ou ela aposentar, perde uma das duas. Suponhamos o seguinte, um exemplo concreto para a gente ver aqui. Suponhamos que cada um ganha 5 mil. Então você vive, tem uma renda familiar de 10 mil reais. Aí vai 10 mil reais. Aí todo mundo está na ativa e outro faleceu. Então a pensão estava lá. A pensão iria já naquela regra, se for depois disso, já naquela regra. Então você teria só 50% daquela pensão. Certo? Com aqueles ingredientes de 10% cada. Ora, se ocorre isso, então aquela renda que você tinha familiar de 10 mil, ela já caiu para 7.500. Aí no outro momento, no outro dia, você perde a aposentadoria. Aí ele cai para 5, porque a outra some. Perde definitivamente. Na hora que você cruza pensão com pensão e pensão com aposentadoria, perde, acumula. Então, isso é perverso para uma sustentabilidade de uma família, exatamente onde ela precisa mais, na idade lá na frente. Ok? Então, a regra é assim, olha. Deixa eu mostrar a regra aqui. Onde é que ela está? Não, estou até voltando, calma. Calma. Eu vou mostrar só aquela que o Toninho falou, ela aqui. Essa aqui, ó.
O procedimento é esse. E tem mais. Quem é novo, pronto. Então tem que assanhar todo mundo, para ver se a mulherada, todo mundo vai para a rua também com todo mundo. A dona de casa, que não trabalha principalmente. Tu imaginou a mulher que não trabalha? Hein? Não trabalha com emprego fixo. Com emprego. Estou falando que não estou falando de trabalho doméstico, não. Calma, vocês também estão demais. Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo. Eu ia fazer uma vinculação pública e outra privada. Vamos lá. Uma pessoa que não trabalha nem no setor público, ou no setor público, nem no setor público, nem no setor privado. Atenção, gente. O que é que ocorra com ela? Se ela contribuir com particular, em casa, como doméstica, está comprometido também essa contribuição dela. Não vai valer para nada, de certa forma. Então, no caso aqui, olha, se a mulher aqui, primeiro, por 3 anos, se tiver menos de 21 anos. Ora, depois da regra aqui colocada, se a mulher tiver menos de 21 anos, ela só tem direito a receber 3 anos. Então tem que cuidar da vida e começar tudo de novo. Por 3 anos, por 6 anos, se tiver 21 anos, já 26. Ela só recebe pensão até isso e acaba. Tem nenhuma, zero. Aí nem se ela não trabalha nada, não recebe nada de remuneração para o trabalho, perdeu. Hein? Não, aí o filho é diferente. O filho é a parte. O filho tem lá na regra do 10%. Então, falando aqui da pensionista. Por 15 anos, se tiver entre 30 e 40 anos. Essa é a regra existente hoje e essa regra prevalece. Pelo menos é o que está hoje dito na lei, né? Ela prevalece. Então, ela só vai garantir a sua aposentadoria vitalícia, vírgula, com 44 anos. Mas se ela contribuir lá como doméstica, ela vai perder, ou deixa de contribuir, porque ela não pode ter. Não vai ter validade na hora, ela não pode ter a pensão e depois se aposentar em outra. Não pode. Então, só a partir de 44 anos, ela teria esse tamanho. Então, não é qualquer coisa, gente. Não é qualquer coisa. Significa assim, se ela já é brutal na ativa, ela se torna agravante na situação das 2 pessoas da família. Já estão mais velhas, teoricamente, assim, a grande maioria, com uma minoria diferenciada, ou mesmo que não esteja, aquele que está um mais velho e outro bem mais novo, que vai cair nessa regra aqui e pode sofrer muito. Então, esse é o quadro constituído que está hoje da reforma previdenciária. Tem uma série de lâminas aqui importantes, mas não vou passar elas para vocês todas, porque isso do debate a gente vai destrinchando. E a gente deixa aí depois qualquer coisa, a gente vai passando no exemplo que vocês trabalharem, para poder a gente ver o que é que tem que se constituir com essa realidade. Portanto, para finalizar, o fundamental para nós é encontrar a forma e o mecanismo de colocar isso na sociedade. Esse debate com o povo. Não é só com nós, com o grupo de sindicalistas dentro da sala. Não tem jeito. Porque não adianta a gente botar 5, 10, 20, 30 mil pessoas aqui, que os caras nem estão indo, estão lá tomando o seu uísque, fazendo tudo, passando por cima. Ou a gente faz uma zoada que consiga, a gente tem que ter uma tática para mobilizar os jovens nessa questão, muito mais do que foi na PEC nas ocupações, porque na PEC 55, que foi o mote disso, porque eles levarão o cacete aqui de qualquer jeito também. Ou já, se o cara tiver problema de pensão e essas coisas todas, ou mais à frente, quando ele ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, a penalização é brutal aqui. Não é brincadeira. Imagine no mercado de trabalho flutuante desse, para o pobre, que trabalha 2 anos, outro não trabalha 6 meses, não trabalha 4, trabalha... Quando é que ele vai se aposentar? Sabe quando? Nunca. Nunca. Ele vai morrer fazendo bico a vida inteira. É isso.